Bom dia, pessoas lindas do meu coração. Vamos falar hoje sobre os outros. Tem uma coisa muito interessante na magia, né? Quando a galera é iniciante, está começando, buscando magia para resolver problemas, geralmente o problema ou é o dinheiro ou é outras pessoas. Isso é o mais comum, né, mano? Ou é dinheiro ou é pessoas. É dinheiro ou é pessoas. Para quem está iniciando, basicamente é isso: dinheiro ou pessoas. Então, dessa vez, vamos falar sobre pessoas, sobre os outros. E já invocando aí o Sartre, com a célebre frase dele, de que o inferno são os outros. Isso é muito interessante, né? Afinal, sem os outros, a gente poderia simplesmente viver de boa. Então, geralmente, as pessoas estão aí, né, buscando magia para resolver problemas com os outros, né? Seja problemas na área que o outro é problema, ou então está querendo ajudar o outro, ou então está querendo atrair o outro, né? Então, sempre tem muito essa coisa do outro. Então, já respondendo a questão geral, né, que todo mundo pergunta dá para fazer magia para outra pessoa? Tipo assim, eu tenho um filho que não estuda, eu posso ir lá e ativar um servo astral, a gabarita para ele? Né? Sim, você pode. Sempre que tudo que você faz de magia para si, você pode fazer para o outro. Simples assim, né? Então, assim, não tem muito mistério em cima disso. Então, quando você tá, né, você tem o outro ali que está te incomodando e você quer ajudá-lo, você pode ir lá e fazer magia para ajudá-lo. De boa, tranquilo. Vai ser uma outra questão, né, se vai funcionar ou não, né? Porque aí depende também da pessoa, porque afinal você está tratando não só das suas variáveis, mas das variáveis do outro também. No entanto, tem vários truques, né, para a gente lidar com o outro. E aí eu vou entrar em todos esses truques bacanas. Bora lá. Bom, a primeira questão sobre o outro que a gente deve levar em consideração é que o outro, ele não existe da forma como a gente acredita que ele existe. Essa é uma parte muito interessante, né? Uma perspectiva fantástica para a gente trabalhar em cima da ideia do outro. Por quê? Vocês, né, nós, o eu que vocês têm contato, ele é ilusório. Né? Vocês têm contato com uma certa parcela do que eu sou. Né? E aí vocês vão dentro da sua mente, vocês criam um personagem, né, cheio de características aí dentro da sua mente, que vocês consideram que sou eu. Né? Existe um Rafael dentro da mente de vocês. Então, assim, essa construção mental do outro, ela é apenas isso, uma construção mental. Como diria Freud ou Lacan, quando duas pessoas estão transando, na verdade, é uma suruba, que é a pessoa está transando com a pessoa fisicamente e com aquilo que ela imagina que a pessoa seja. Então, tem pelo menos 4 pessoas numa transa. O eu real, né, o você real e os imaginativos. Então, o outro, ele sempre é uma construção mental, porque afinal não dá para a gente realmente compreender o outro na sua totalidade. Nem a gente mesmo, a gente consegue se compreender na nossa totalidade, ainda mais o outro. Então, o mecanismo mental de compreensão do outro, ele é muito preguiçoso, digamos assim. Né? Você pega ali algumas características básicas da pessoa, né? Já junta ali num personagem interno dentro da sua mente e fala, o outro, né, é isso, acabou.
os nossos mecanismos mentais preguiçosos, eles ficam muito de boa com esse rascunho do outro, né, esse rabisco do que é o outro. Né? O grande problema, né, desse rabisco, né, desse resumo que a gente faz do outro em nossa mente, é que ele se transforma em né, ele é absorvido pelo mecanismo de crença. Né, e vocês sabem que o mecanismo de crença é foda, mano. Então aí, a partir disso, a gente passa a acreditar que o outro é daquela forma e pronto. Então, assim, isso para algumas coisas pode ser legal, né? Se você acredita que o outro é uma pessoa bacana e tudo mais, que te ajuda, né? E tudo mais, aí beleza, né? Aí é legal. O problema é quando você acredita que o outro fode com a sua vida, né? Que o outro faz as coisas contra você e etc e tal. Então, a construção mental do outro dentro da nossa mente é algo que a gente tem que ir lá e dar uma boa dissecada, né? Entender isso. Vou até voltar de novo e falar de novo, porque essa parte é muito importante, mano. Essa parte é importantíssima, gente. Entender como funciona o mecanismo mental que nós temos ali dentro da nossa mente sobre a visão que a gente tem do outro, das outras pessoas. Por quê? Por que é importante entender isso? Porque o outro sempre é uma ilusão. A gente não tem acesso real ao outro em sua totalidade. Então, a gente geralmente vai resumir o outro, né, e criar ali esse personagem que representa o outro, né, e esse personagem fica ali vivendo dentro da nossa mente. Então, o outro, né, é só aquilo que a gente acabou acreditando que ele seja. Então, observe o outro como ilusão. O outro é uma ilusão, né? Uma ilusão que reside dentro da nossa mente. E a gente pega e acredita, e acaba acreditando que o outro é assim ou assado. Mas não é à toa, né, gente? Isso não é algo que a gente escolhe. Eu falo assim como se a gente pudesse escolher, né, como a gente criar o personagem do outro dentro da nossa mente, mas não é bem assim. Afinal, né, se você está aí sendo um ser reativo ainda, não passou por determinados níveis de despertar, é incontrolável que a gente crie esse personagem do outro, alimente esse personagem do outro, reaja emocionalmente a esse personagem do outro que está dentro da nossa mente. Claro que o ideal, né, o idealzão mesmo, é a gente conseguir controlar, né, esses outros, né, que residem dentro do nosso universo mental. E assim, isso que é o mais fantástico, né? Uma vez que você controla o outro no seu universo mental, você controla o outro na realidade. Olha que legal. Então vamos para o exemplo. Um exemplo para ficar mais claro. Observe aí o exemplo da magia para o filho estudar. Eu peguei isso no grupo, porque chegou uma mãe lá, né? E o filho dela não está estudando. Aí ela está querendo fazer magia para o filho se tornar uma pessoa estudiosa. Uma magia massa, né? Uma magia de boa. Mas, dentro disso, né? Essa magia de fazer o filho dela estudar, ela revela um problema, né? O problema é que o filho não está estudando do jeito que ela gostaria que ele estudasse. Esse é o problema básico que revela, né? Mas tem outros problemas internos ali, né? Que ela gostaria que ele estudasse para ser alguém na vida, por exemplo. Né? Ou então ela gostaria que ele fosse mais inteligente, ou então ela gostaria que ele conseguisse, sei lá, se conectar mais com ela. Tem várias questões internas envolvidas, mas vamos na questão básica. Ela gostaria que ele estudasse mais, ou seja, inicialmente, quando ela, né, a priori, para querer fazer esse tipo de magia, existe ali uma crença por trás dela.
que é a crença de que o filho dela não é estudioso. Então, observe como que aí a gente já percebe o mecanismo de crença moldado ali, né, na concepção do que é o outro. Então, ela vai lá, convive com ele, entende ele e gostaria que ele estudasse mais, então ela acredita, né, o mecanismo de crença dela está sempre, né, nessa negativa. Ela acredita que ele não estuda o suficiente. Então, aí que a gente vê como que o problema do outro, ele é muito na nossa própria mente. Né? Porque, afinal, tudo bem, querer que ele estude mais, ótimo, fantástico, maravilhoso, vai lá, faz ele estudar mesmo. Mas, observe a negativa anterior, que é, eu acredito que ele não estuda o suficiente. Isso que é foda. E, na maior parte das relações que a gente tem com as outras pessoas, a gente tem muitas dessas negativas. Né? E essas negativas estão lá funcionando dentro do nosso mecanismo de crença. E esse que é o grande problema, né, mano? Quando o trem tá lá no seu mecanismo de crença, pode comparar ao E. Por quê? O mecanismo de crença, ele se autoalimenta. Então, uma vez que você acredita ali que seu filho não estuda o suficiente, isso automaticamente vai continuar sendo alimentado. Né? Então, a magia, nesse caso, ela vai te dar, né, vai retirar, né, uma magia eficiente para você conseguir fazer seu filho estudar mais, seria uma magia de banimento dessa negativa interna que está ali, né, vivendo dentro do seu mecanismo de crença. Olha que doido isso. Né? Porque no final das contas, o incômodo, ele está dentro ali dessa negativa que vive no seu mecanismo de crença. Né? Da imagem que você criou do outro. Isso é muito doido, né, mano? Mas vou dar mais exemplos para ficar mais de boa. Há de se ter olhos de lince para perceber todas as crenças negativas. Esse é um grande problema. Então, ó, observe, vamos voltar aqui para ficar bem claro. Nós não temos a possibilidade, né, de ir lá e compreender o outro em sua totalidade. Então, o que o nosso mecanismo de socialização faz? Ele pega as características, né, mais importantes do outro, baseado na interação que você tem com o outro, e cria um personagem do outro dentro da sua mente. Então, quando a gente está interagindo com o outro, a gente está interagindo com esse personagem que a nossa mente criou. Olha que legal isso. Né? A gente está sempre interagindo com a ilusão que a gente tem do outro, né? Não com o outro em sua totalidade. Então, uma vez que a gente entende isso, né, que o outro é um personagem criado dentro da nossa mente, a gente começa a ter mais controle sobre o outro. Como? Primeiro, entendendo, né, como que aquele personagem interno do outro ali dentro da sua mente está conectado com o seu mecanismo de crença sobre ele. Porque nem sempre esse personagem está conectado ao mecanismo de crença. Às vezes, né, são pessoas comuns que você conhece assim no dia a dia e tudo mais, e nem sempre vai estar diretamente conectado ao seu mecanismo de crença. Mas as pessoas em que a gente se relaciona mais, né, aquelas pessoas que a gente tem reações emocionais, que a gente tem conexões, elas acabam, né, indo, né, sendo jogada dentro do nosso mecanismo de crença. E aí, o nosso mecanismo de crença, né, esse personagem criado que está lá no nosso mecanismo de crença, a gente começa a acreditar, né, mesmo acreditar que o outro é daquela forma. E isso pode comparar ao E. Não, ou pode ser bom, né? É aquele lance, gente. Mecanismo de crença é mecanismo. Ele não é bom nem ruim. Ele é só um mecanismo. A grande questão é descobrir se ele está agindo ao seu favor ou contra você. Então,
Se você está lá, né, você tem essa ideia do outro, né, a ideia do outro te agrada, você acredita que o outro é uma pessoa bacana, que quer te ajudar e etc e tal, então tá ok, bom, ótimo, né, é claro, a gente gosta de coisas boas, né, então muito bom. Agora, se você está acreditando, né, que o outro falta alguma coisa, né, o que o outro é mal, ou que o outro tenta te derrubar e etc e tal. Quando isso entra no seu mecanismo de crença, nessas crenças negativas sobre o outro, aí pode comparar na UE. Né? Esse exemplo que eu dei da mãe que quer fazer o filho estudar é um dos exemplos. Né? Tipo assim, o grande problema não está ali no filho não estudando, tá? Nela acreditar piamente que ele não estuda o suficiente. Então, uma magia boa que ela conseguiria fazer, né, para retirar essa crença negativa dela, porque essa crença negativa, ela é um grande obstáculo. Ela pode ser, inclusive, o maior obstáculo para que aquele filho se desenvolva nos seus estudos. Entende? Então, muito do que a gente faz de magia para o outro está em você alterar as suas crenças mentais sobre o outro. Olha que doido. Quando você pega essa perspectiva e entende ela bem bonitinho, né, seca ela, né, você vê que é muito mais fácil de compreender as outras pessoas. E aí, como faz? Literalmente um banimento no meu pensamento de crença de que meu filho não quer estudar? Porque ele não quer mesmo. Sim, literalmente o banimento dessa crença que você tem. Lembra que eu sempre falo que os grandes problemas, né, os grandes obstáculos da nossa vida, não é só da magia, não, é da nossa vida. É a ansiedade, a preocupação, né, e a expectativa. Por que são obstáculos? Porque a nossa atenção e energia fica focada nessas coisas negativas. Então, você está preocupada demais que seu filho não estuda. Então, você acaba alimentando ali aquela ansiedade, né, aquela expectativa sendo frustrada e tudo mais. E isso faz com que você comece a pressionar, né, o seu filho para estudar. Isso é problemático por quê? Porque a pressão, ela cria um backfire effect, né, que quando a pessoa, o mecanismo mental de proteção das pessoas, né, ele é sempre muito forte nessas questões. Então, quando a pessoa é pressionada ou é atacada, ela automaticamente cria barreiras. Então, na medida em que ela cria barreiras pelo fato de você estar pressionando ela, aí você está alimentando aquela parte que você não quer, mano. Olha que doido. Isso é tudo mecanismo, mano. Tudo mecanismo. Tipo assim, ninguém gosta de ficar sendo pressionado ou ficar sendo atacado e tudo mais. Então, o que as pessoas fazem? Vai lá e cria, né, esse mecanismo de defesa e não deixa que você entre, né? Mesmo que você queira dar algo de bom. Então, primeiro, o que você faz? Você retira dentro de você, né? Bane mesmo aquela sua necessidade absurda, né? Porque, tipo assim, isso daí tá fudendo com o Paranauê, né? Você acaba pressionando, aí cria toda uma cadeia, né, de emoções e reações negativas, e aí fode com o Paranauê. A mesma coisa ocorre nos relacionamentos, mano. Observe que nos relacionamentos é sempre assim também. Né? Então, assim, sei lá, tentando fazer a pessoa mudar, se desesperando para fazer a pessoa mudar, mas não dá resultado. Porque, mecanismo de crença está ali fudendo com o Paranauê. Mecanismo de preocupação, mecanismo de ansiedade, mecanismo de expectativa. Né? Então, quando você vai e bane isso tudo, aí a sua ação, né, a sua relação com a pessoa melhora. E aí a reação energética mesmo melhora e faz com que ela acabe indo lá e estudando, mano. Olha que legal. Isso é muito difícil, eu sei, mas
só de vocês entenderem o mecanismo, vocês já começam, né, a agir mais e pensar mais nessa perspectiva. Isso é como se fosse uma chave, gente. Acabei de passar uma chave para vocês, né? Uma chave que abre a mente. Quando você entende esses mecanismos funcionando dentro da sua própria mente, na próxima vez que você vai reagir, né, ou relacionar com as pessoas, você já vai ter isso em mente. Então vai ficar mais tranquilo de você fazer a magia acontecer. Olha que louco. É como quando a gente se apaixona, a gente cria uma ilusão de tudo que a gente imagina da pessoa antes mesmo que possa conhecer ela de verdade. Aí você fica cego de amor, você não enxerga nenhum defeito. Exatamente. Essa ilusão que a gente cria das pessoas, mano, ela tá o tempo todo funcionando. E elas podem funcionar do lado positivo ou do lado negativo, né? Às vezes você só, tipo assim, uma pessoa esbarrou com você na rua e você passa a odiar ela para sempre, mano. Tipo assim, por causa de uma coisa. E da mesma forma, acontece com o lado positivo, né? A pessoa te tratou bem, mano. Um dia, nossa, aí já se apaixona com ela e cria toda uma ilusão, né? Um personagem ilusório sobre a pessoa dentro da sua mente. Então, isso daí, cara, entender que as pessoas são, na verdade, só personagens dentro da nossa mente, essa é a primeira fase do rolê. Né? Claro que vocês podem ficar fazendo a magia direto pelas outras pessoas sem entender, sem passar por toda essa complexidade. Mas vocês que estão aqui, vocês são magistas, né? Então, compreender essa complexidade faz parte, né, desse caminho de compreensão de como a magia funciona. Então, voltando. O inferno são os outros, mas os outros estão na nossa mente. Então, o inferno é o que a gente acredita que os outros são. Então, para a gente deixar, né, de acreditar que o inferno são os outros, é só a gente transformar os outros em pessoas legais. Olha que massa. Isso funciona, que é uma maravilha, gente. Será que nossa mente já tem um formato definido de acordo com os viés sociais, culturais, religiosos? Sim. São várias variáveis, claro. Mas, geralmente, o que a gente tem, né, o personagem que a gente cria do outro, é através da nossa relação com ele. No entanto, a gente acaba também criando personagens de outros que a gente sequer conhece, mano. Isso é muito doido. E isso é o que gera racismo, preconceito, xenofobia, né? Porque você nem conhece o outro, né? E já cria o personagem do outro, né? E já odeia o outro, sem nem conhecê-lo, mano. Isso daí, é claro que isso daí tá, assim, na galera que é muito mente fraca mesmo. Mas vocês entendem, né? Então, assim, isso de primeira fase, obviamente, é ir lá e conhecer o outro. Mas se você tem o outro aí que tá viajando, que tá só na sua mente, cara, vai lá e conheça. Né? E isso pode ser, né, colocado em qualquer tipo de perspectiva. Vai conhecer as pessoas que você acha que já conhece. Vai conhecer lá o seu filho, vai conhecer seus pais, vai lá conhecer de verdade, entender eles para além daquilo que você já acredita. Né? Isso é um trabalho de desconstrução de crença mesmo. Lembrem-se que eu sempre falo isso, né? O trabalho mais importante que um magista do caos faz é o de desconstrução de crenças. Por quê? Porque desconstruindo as nossas crenças que a gente vai conseguir ter domínio sobre o nosso mecanismo de crença. Então, essa parte do outro é um ótimo treinamento de desconstrução de crença, né? De ir lá e realmente conhecer o outro, em vez de apenas ficar focado no personagem que você fez do outro em sua mente. Então, isso é um treinamento fantástico, mano. Conhecer o outro para além daquilo que você acredita que ele seja. Olha que legal.
Com isso, cara, dá para aprender demais, 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 demais. Nossa, dá para... E, principalmente, né, dá para começar a controlar mesmo o nosso mecanismo de crença, daquilo que a gente acredita que o outro é. Por que que isso é importante? Porque, querendo ou não, nós vivemos em sociedade. Né? E os outros, né, as outras pessoas, elas têm poder sobre a gente. Né? Porque a gente está vivendo em sociedade, é uma sociedade de troca, né? Então, a gente está sempre trocando energia com outras pessoas. Então, compreender isso tudo faz com que a gente melhore essa troca energética com as outras pessoas. Né? Principalmente pare de se vitimizar também perante o outro. Essa é uma parte, assim, importantíssima desse rolê. Vamos entrar nela. Porque, na verdade, atraímos o que temos medo. Isso é foda. Serve também para relações tóxicas, família, trabalho, etc. Sim. Então, a parte problemática desse rolê, né, o que todo mundo se incomoda com o outro, vai muito dessas relações tóxicas. Claro que existem pessoas que têm uma toxicidade, assim, muito foda e, tipo assim, você tem que meio que deixar pra lá, né, e conseguir só se proteger delas. Mas tem uma parte que você consegue controlar, né, que é mudar a imagem que você tem do outro na sua mente. Uma vez que você começa a mudar a imagem do outro na sua mente, né, você começa também a mudar a relação que você tem com o outro. E na mudança dessa relação que você tem com o outro, você acaba conseguindo mudar o outro. Né? Você consegue imprimir melhor, né, a visão que você espera que o outro seja. É aquele grande rolê, mano. Ah, eu tenho um vizinho muito chato. Aí você vai lá e é simpático com ele, né, e do nada vocês viram grandes amigos. Isso funciona muito bem. Então, a grande questão, né, o grande problemático é que geralmente as pessoas que são descontroladas emocionais, né, não tem lá controle emocional e continua sendo muito reativa, é que a primeira fase é você ir lá e recuperar, né, o seu controle emocional, controlar mesmo as suas reações emocionais. E para isso, vai utilizar céus astrais, vai utilizar cílios mágicos, vai utilizar lá o monge, né? Porque o controle de reações emocionais perante ao outro é uma parte muitíssimo importante. Aí você fala, mas o outro é sempre tóxico, ele sempre está me atacando, né, verbalmente, ou sei lá, o outro está sempre me atacando, o outro está sempre me atacando. Isso cria o quê? Né? O outro te ataca, aí você reage emocionalmente. Isso tudo é mecanismo biológico automático, mano. Só mecanismo biológico automático, simples assim. E isso gera o quê? Um looping. Então, assim, a pessoa ataca, você reage. A pessoa ataca, você reage. Isso cria aquele looping, mantém, né, aquele looping. Como que você cessa o looping? Quando você para de reagir. Aí você começa a cessar o looping. Parando de reagir, a pessoa começa a parar de atacar. Olha só, olha que lindo. Aí você fala, ah, não, mas isso serve para relações abusivas físicas? Não, relações abusivas físicas, mano, liga pra polícia. Ou faz uma mega magia de proteção em você, cara. Lógico. Né? Mas estou falando aqui das relações, né, cotidianas, né, as relações do emprego, as relações familiares, né, aquela agressividade que é mais verbal, que é mental. Né? Então, comece a entender, né, essas relações e principalmente a entender as suas reações ao outro. Porque essa parte, cara, é a parte mais importante. É entender como você reage. Porque isso é um mecanismo completamente automático que você não tem absolutamente nenhum controle sobre ele. Porque se você tivesse, você não reagia. Ou reagia de outra forma. Então, compreender as suas reações perante o outro é a primeira fase. Né? Entender, tipo assim, nossa, mas o outro sempre está me irritando. Né?
vai lá e entende qual que é a sua reação. Você sempre faz a mesma coisa, sempre reage da mesma forma, então você está no looping. E o outro, mano, ele é só um personagem da sua mente, ele não vai sair do looping. Quem tem que sair do looping é você. Então é controlar a sua reação. Quando você começa a controlar a sua reação, você está começando a sair do looping. Ah, mas é muito difícil. Sim, caralho, é difícil pra caralho. Mas, porra, assim é a vida. Ainda mais pra quem tá estudando magia, mano. Tem que entender os paranauês. É difícil? É. Mas é fantástico, maravilhoso, delicioso? É. E dá poder pra caralho? Dá muito poder. Porque, afinal, quando você começa a controlar as suas reações perante os outros, você começa também a controlar os outros. Porque, afinal, os outros também são apenas seres biológicos, biopsicossociais, reativos. Olha que doido. Então, acaba que, no final das contas, se você conseguir controlar a si mesmo, as suas próprias reações perante os outros, você começa a controlar a mente das pessoas. Olha que fantástico. Então, se você quer um bom argumento para você fazer isso, colocar em prática, tá aí o argumento. Comece a controlar sua própria mente, que você vai conseguir controlar a mente das outras pessoas. Olha que lindo isso. Isso me lembra Sartre, e é do Sartre que eu peguei a frasezinha: o inferno são os outros. Entender o outro de forma existencial, mano, é foda. É verdade que semelhante atrai semelhante? Então, se vive um relacionamento tóxico e com dependência emocional, quer dizer que também sou como o outro? Sim. Não é que semelhante atrai semelhante. É que determinados níveis de vibração atraem determinados níveis de vibração. Geralmente, pessoas que que se relacionam com pessoas tóxicas do tipo de dominação, são pessoas que são extremamente carentes. Então, pode ver que tem gente, que prefere manter um relacionamento tóxico e até apanhar, mas que prefere manter. Por quê? Porque o nível de carência da pessoa é tão grande que ela prefere sofrer do que ficar sozinha. Então, esse tipo de frequência energética, dessa carência vampirizadora, ela acaba atraindo tipos de pessoas que são extremamente dominadoras, e que criam um relacionamento tóxico. Então, qual que é a melhor forma de não ficar atraindo relacionamentos tóxicos? Deixando de ser carente. Porque a energia da carência, quando ela se torna muito forte, quando ela se torna um tipo de obsessão vampirizadora, fodeu. Aí você vai ficar o tempo todo dando rolê em vários tipos de relacionamentos tóxicos, simplesmente porque você não consegue lidar com a própria carência, ou com medo do abandono, ou com medo da solidão. Então, para conseguir sair desse ciclo, sair desse looping, você tem que começar a cultivar independência emocional. Porque, senão, mano? Senão fudeu, imagina. Você vira uma pessoa, tá aí, dependente emocional, carentona pro resto da vida, apanhando o tempo todo, sendo abusada, assim, por vários tipos de pessoas o tempo todo, só porque você é muito carente? Fudeu, mano. Então, voltando a essa questão, a forma, os tipos de relacionamentos que vocês atraem, que todo mundo atrai, está totalmente ligado ao tipo de energia que você está disseminando, que você está ecoando. Então, eu sei que é difícil, para os iniciantes ali, controlar as próprias frequências energéticas. Mas vocês são magistas, mano? Então, bora aí fazer esse controle, compreender qual é o tipo de frequência energética que você está, disseminando aí para o universo, entender mesmo profundamente e começar a transmutar. Porque os loopings de relacionamentos, eles se mantêm enquanto você manter o mesmo tipo de frequência. Então, essa mudança interna, que se faz, essa transmutação alquímica, que é o grande rolê, de sair fora do looping e conseguir sair dessas armadilhas loucas aí.
Bota fé? E isso também entra na fase na questão da vitimização. Lembram da live sobre vingança? Que o grande problema, né, das pessoas ficarem querendo vingar ou querendo ficar atacando magicamente, o grande problema é que quando você está ali, né, querendo vingar ou querendo atacar, querendo fazer magia contra, você está alimentando vitimização, mano. Você fica alimentando a sua própria vitimização. Por quê? Você acha que você já está alimentando que o outro conseguiu, né, te atingir e te atacar. Então você alimenta o seu papel de vítima. Aí foge. E o que acontece quando você alimenta o seu papel de vítima? Você continua sendo, né, vítima das circunstâncias, das pessoas, da vida. Aí mantém naquele looping, né? Pode com seu rolê, né, cara? Tem que sair desse looping também. Ó, Dedaret. Dedaret é mais antigo, eu não estava lembrando o nome, mas Dedaret e Psyde, eles são servos da área de controle emocional. E o Psyde é no geral, o Dedaret é mais na área de autoestima mesmo, né? De sair fora dessa carência vampirizadora. Então tem esses dois aí. E você pode também usar o monge, o sol, né? Tem vários servos astrais bons para serem utilizados. Lembre-se apenas de colocar mesmo intenção nisso, de querer, né, ter o seu controle emocional, ter controle sobre a sua própria mente, ter controle sobre suas reações. Tem uma técnica de imaginar a pessoa que é um possível desafeto em uma criança frágil, e então consigo olhar nos olhos de carinho por ela. Muito bom, Márcia! Inclusive, essa é uma tática muito boa. Quem já deu rolê em autoconhecimento, né, deu um bom rolê em autoconhecimento, se compreende, entende pelo menos a parte histórica de si, sabe que, né, nós somos todos frutos de nossa história e das nossas relações, né, com fatores externos e pessoas. Nós somos o fruto disso tudo, né, de todos os fatores externos e da nossa história. Quando você vai lá, né, tem lá um desafeto com a pessoa, quando você vai lá e entende a pessoa, que ela é do jeito que ela é por algum motivo, porque ela passou por alguma coisa, você consegue, né, compreender, né, e ficar de boa com ela. E essa técnica aí da Márcia é muito boa, né, de imaginar a pessoa como uma criança que ela já foi. Uma criança inocente, né, que acabou tendo vários revés na vida, né, igual todos nós. Então, essa é uma ótima técnica para você conseguir, né, humanizar as pessoas, né, conseguir trazer ela ali para o seu controle novamente, em vez de apenas ficar alimentando a crença daquilo que você acha que ela é. Muito bom, Márcia. Tem um cara no trabalho que me atacava muito e eu simplesmente parei de reagir e controlar as emoções e os ataques pararam. Exatamente, Kaique. Mano, isso é muito doido. Isso é tão doido que as pessoas elas costumam não acreditar nisso, porque parece paradoxal. Né? Afinal, a gente aprende, existe uma grande egrégora no bullying, por exemplo, que se a gente não revidar, a gente continua a sofrer bullying. Né? Então, essa é uma egrégora muito, muito forte. Mas o buraco é mais embaixo, sacou? Não é só a questão de ir lá e revidar, é entender o porquê do ataque e qual tipo de reação. Porque muitas vezes, né, o ataque, ele tá com a intenção de que você revide mesmo. Então, aí, isso que se mantém no looping. Por isso que a compreensão desse mecanismo que é importante. Né? Não é o que você deve ou não fazer. Por exemplo, mas todo dia eu sofro bullying na escola, quer dizer então que eu não devo revidar? Não, talvez nesse caso você deva revidar. Às vezes você está sofrendo bullying lá e continua lá fazendo nada, e eles vão continuar fazendo nada porque você está naquele tipo de looping, então sair do looping é revidar. Entendeu, gente? Observem essa questão. Não é uma regra se você deve ou não fazer dessa ou dessa forma, não.
é entender qual looping que você está preso. Então, se às vezes você está no looping de só apanhar, né, você está no looping da vitimização, às vezes você vai sair dele reagindo mesmo, né, reagindo e batendo na pessoa para sair fora daquele looping. Então, compreenda a ação, a reação, né, e essa relação que vocês têm e o looping que vocês estão metidos. Depois que você compreende, aí você saberá, né, como que você reage de forma diferente para sair desse looping. Olha que massa. Nos tornamos frios de uma certa forma, né? Sim, faz parte do processo. Faz parte do processo, não se preocupe com isso. Depois a gente vai e reaprende a agir emocionalmente com as pessoas. Mas é bom, é essencial a gente passar por uma fase bem fria mesmo, em que a gente consegue controlar tudo. Posso criar uma observação para ser meu amigo? Seres astrais passam a ideia de empregados criados para conseguir algo. Sim, você pode. Inclusive, inicialmente, né, hoje que os seres astrais públicos, né, se tornaram populares, né, e tá em ser astral público até para amarrar o sapato, mas inicialmente, seres astrais, eles são seres, né, que são como amigos imaginários que o magista criava para se tornar um ajudante, né, no caminho da magia, no caminho do ocultismo. Então, assim, isso é o princípio básico ali do servo astral, era justamente esse. Você criar o seu amigo imaginário que te ajuda, né, no seu caminho da magia. Olha que massa. Exu Zen, ótimo, bem lembrado. Exu Zen é um ótimo servo de controle emocional. Ele foi criado justamente para isso. Porque, de um lado, você tem a parte da socialização e da simpatia, né, a parte Exu, e do outro lado você tem a parte Zen, né, que é o controle das não reações emocionais. Então, isso é fantástico para utilizar aí na área de controle emocional. Tem algum vídeo ensinando a fazer combo com servidores? Vídeo não, mas tem o energizador de sigilos no site, que você pode fazer o combo direto lá. Você pode combar até 9 servidores lá e tem um texto explicando, né, como. Mas, assim, não precisa nem de ler o texto explicativo, né? Fácil, é só ir lá, selecionar quantos servos você quiser e pronto, você comba. Simples demais, mano, simples demais. Depois de quanto tempo invocando fofurizador eu fiquei fofo? Na verdade, eu criei ele dentro de mim, né? Não é que eu fiquei invocando ele para me tornar fofo. Eu me tornei fofo e aí eu fui evoquei ele e transformei no servo astral. Então é isso, povo lindo do meu coração. Ó, vamos fazer o resumão geral, para quem não pegou as primeiras partes, que é, nosso mecanismo mental de socialização, né, os mecanismos internos da nossa mente que tratam de socialização, né, de como que a gente lida com os outros, é um mecanismo meio preguiçoso, né, igual a maior parte dos nossos mecanismos são bem preguiçosos. Então, o que ele faz? Ele pega ali algumas características básicas do outro, cria um personagem, né, do outro dentro da nossa própria mente, e a partir daí, né, a gente acaba sempre reagindo ao outro da forma como a gente acredita que ele é. Então, a primeira fase é entender esse mecanismo, né, o mecanismo, né, do personagem, né, ilusório que a gente cria sobre o outro dentro da nossa própria mente. Então, vai lá, entende esse outro, entende se você tem crenças fortes em cima desse outro, que essa é a parte problemática, né? Só ter o outro ilusório dentro da nossa mente não tem tanto problema, mas quando a gente coloca crença, né, nesse personagem que a gente criou, aí pode ter vários problemas, né? A não ser que sejam crenças boas, tudo bem. Mas tem até a parte ruim das crenças boas, né? Que às vezes você acha que a pessoa é fantástica, maravilhosa, e ela tá lá te batendo todo dia. Então, fode, entende o outro dentro de si. Entende o outro dentro de si, entende as crenças que você tem no outro, entende a relação que você tem com o outro, né? É uma relação amigável, uma relação boa, uma relação tóxica, uma relação de ataque, uma relação de vitimismo, entende essa relação.
E a partir daí comece a moldar as suas crenças sobre o outro dentro da sua própria mente. E principalmente moldar também as reações e ações que você tem perante o outro para sair dos loopings. Então, quando você controla isso, e tudo bem, gente, que é parte difícil, é difícil controlar esses paranauês todos, eu sei. Mas qual que é a parte mágica, né, de compreender os funcionamentos desse mecanismo? É que quando você for fazer magia, entendendo esse funcionamento, entendendo seus mecanismos, você vai parar de gastar energia à toa fazendo magia para o outro. Mas eu quero é que o outro mude, mas o que eu quero é o isso do outro, mas o outro. Tira o outro, mano. Deixa o outro para lá. Eu já falei numa live sobre como sempre você focar a magia em si mesmo. Por quê? Porque quando você está focando a magia lá fora, você está gastando muita energia à toa. Está gastando ali sua atenção à toa, né, seus mecanismos de crença, de gnose, muito à toa. Pode ser que funcione? Pode ser que funcione. Mas é muita energia que você está colocando lá fora. Quando você foca a magia dentro de si, é sempre para você, aí não tem nenhum tipo de gasto energético. Entende? Então aí você fala, não, mas como então eu faço isso? Vamos pegar aí o exemplo do filho que não quer estudar. Primeiro, né, a primeira magia a fazer ali é o banimento dessa crença de que seu filho não é um estudioso. Não é estudioso. Você está insatisfeita com esse negócio. É banir mesmo isso daí. Você pode fazer qualquer tipo de ritual de banimento, ou até utilizar seus astrais da área de banimento para conseguir tirar, né, essa crença. Principalmente parar de alimentar essa crença. Porque tem mãe assim, não, quero que meu filho seja estudioso. Mas, tipo assim, em vez de alimentar meu filho é estudioso, fica alimentando meu filho não é estudioso. Então, porra, mano, é até ridículo, né, quando você pensa assim. É tipo assim, mano, não faz sentido, velho, você ficar alimentando a coisa ruim. Então, assim, parar de alimentar, fazer banimentos quanto a isso, né, banir ali a sua preocupação, banir sua ansiedade, banir sua expectativa. E aí, você passa a fazer magia para alimentar uma nova visão, né, do outro em você. Como? Em vez de você ficar alimentando aquela visão de que seu filho é só lá um preguiçoso que fica jogando videogame, você passa a imaginar e alimentar a visão de que ele está estudando, que ele está passando nos paranauês, né, que ele está trazendo boas notas. Né? Então, quando você começa a alimentar isso na sua mente, a sua relação com ele melhora. E uma vez que você para de pressioná-lo, ele retira o bloqueio. E quando ele retira o bloqueio, ele passa a estudar. Olha que doido. Ah, então é assim que a gente controla a mente das outras pessoas? É. Mas olha, para a gente controlar a mente das outras pessoas, a gente precisa controlar a nossa própria mente. Olha que massa. Esse exemplo é muito bom mesmo, depois do abismo que foi, que me fez conseguir me manter trabalhando e vivendo. Fantástico. Sofrizador. Gente, para isso tudo, sofrizador é ótimo. E a Xuzen também. Que é porque as relações, geralmente, que a gente tem com as pessoas, né? Às vezes são boas, às vezes são ruins. Mas se você sempre está controlando as suas reações, né? E não deixando as pessoas te atingirem do lado negativo, tudo melhora. Então, para isso, Exu Zen e Sofrizador. Na tabela Exu Zen tem como habilidade o fechamento de corpo. Isso atrapalha no processo espiritual? Não atrapalha no processo espiritual, gente. O fechamento de corpo ali da parte Exu está justamente em você manter uma vibração energética positiva para que as vibrações negativas não te atinjam. É muito mais simples do que isso. Muito mais simples do que essa ideia ali de fechamento de corpo e pronto. Não, cara, é só você estar, né, ele te faz vibrar mais alto. Quando a gente vibra mais alto, né, tá sempre com emoções positivas, alimentando energias positivas, cara, nada nos atinge. Então, esse que é o rolê, olha que massa. Então é isso, povo lindo do meu coração. Eu acho que eu falei todos os paranauês. Né? Lembrem-se, compreendam os mecanismos. Quando vocês compreendem os mecanismos,
vocês conseguem começar a dominar os mecanismos. Né? E dominando os mecanismos, aí sim a gente está trilhando, né, o caminho da magia de verdade, né, em vez de ficar só nessa pedição louca aí dos iniciantes. Né? Bora lá compreender. E outra coisa, coloquem em prática. Eu sei que para muita gente que está assim muito bitolado, ou tem muito descontrole emocional, eu sei que é difícil entrar essas coisas na cabeça. Esse negócio de como assim eu vou tratar a pessoa bem se ela me trata mal? Tipo assim, é difícil, né? Para as pessoas que são descontroladas emocionalmente, é difícil que isso entre na cabeça. A grande questão, lembrem-se da magia do caos, é colocar em prática. Não adianta nada você ficar só duvidando de tudo, né, se você não for lá e colocar em prática. É colocando em prática que você realmente vai obter o conhecimento. Então, assim, mas a pessoa vai lá todo dia me irritar. Sai fora desse looping, mano. Coloca em prática e vê o que acontece. Né? Vai ver na prática o que acontece quando você altera as suas reações. Você vai ver como é que tudo fica muito mais lindo e fantástico e maravilhoso. O eremita fala que a gente precisa aprender a lidar consigo mesmo, porque se o inferno fosse os outros, era só isolar de toda a sociedade. E pronto. Sim. E só lembrando de outra parte importantíssima. Autoconhecimento, galera. Autoconhecimento. Por quê? O autoconhecimento é uma das coisas mais importantes, né? A primeira base, né, do caminho da magia. Que com autoconhecimento que a gente vai também compreender o outro. Não adianta nada igual a gente ficar aí no modo automático, igual barata tonta, reagindo a tudo, né? A gente tem que ir lá e compreender a gente, compreender o porquê que o outro atinge a gente. E isso é muito fantástico. Isso no caminho do autoconhecimento, as relações que a gente tem com as outras pessoas, elas nos ensinam demais, né, sobre nós mesmos. Então, assim, se você ali tem uma reação com tal pessoa, né, aquela pessoa te atinge muito emocionalmente, vai lá e compreende isso. Porque tem alguma coisa aí que você precisa se compreender. Então, utilize o outro no seu caminho de autoconhecimento. Entenda por que o outro te causa determinadas reações emocionais. Vai lá e compreende mesmo, entende profundamente. Que aí você consegue se libertar disso. Se escolha de narrativa de live, tá deixando minha terapia movimentada. Que bom, mano. Nossa, tratem disso mesmo, mano. Façam terapia e tudo mais, é bom. Comecei a colocar em prática os conhecimentos mágicos, alterando minhas reações e padrões mentais. E minha vida começou a mudar positivamente, como se eu tivesse maior controle das coisas que vão acontecer e conseguir moldar a minha realidade como eu gostaria. É exatamente isso, Kaique. Esse que é o rolê. Olha que massa. Quando a gente sai, né, sai da onda de iniciante, né, de que é só pedição e aquele trem automático, reativo, emocional, e entra, né, entende mesmo o rolê e vira, né, magista mesmo, entra no rolê real da magia, cara, nossa, tudo ficou muito mais de boa, né, muito mais legal, muito mais fantástico. E aí que a gente vê que tem um caminho gigante pra gente percorrer, e é uma delícia. Então é isso, povo lindo do meu coração. Lembrem-se aí de tratar esses outros que estão dentro da sua própria mente. Lembrem-se aí de, né, compreender bem as suas relações, compreender as suas reações, né, compreender ali o que o outro te causa, o porquê que o outro tem poder sobre você. Né, compreenda as suas relações através, né, dessa perspectiva dos mecanismos mentais. Aí você vai começar a controlar os seus paranauês. Olha que delícia, que fantástico, maravilhoso. Porque senão, né, se você ficar só nesse negócio de reação emocional aí, igual um descontrolado louco, mano, pô, aí não, né? É hora de virar magista de verdade. Magista de verdade controla as próprias reações emocionais, controla a própria versão do outro, né, controla as próprias narrativas. Né, esse que é o rolê massa, mano. Então,
Espero que vocês tenham gostado, povo lindo do meu coração. Estejam todos protegidos, prósperos, de caminhos abertos e abençoados. Até a próxima.